Filósofo, economista e cientista social alemão, Karl Marx participou de diversas organizações e publicações de inspiração socialista. Devido a seu radicalismo, foi expulso de diversos países europeus. Em 1848, juntamente com Friedrich Engels, publicou o Manifesto Comunista. O pensamento marxista exerce profunda influência nas mais diversas áreas da atuação humana: filosofia, economia, sociologia e até na educação. Esse pensamento deve ser entendido a partir do contexto social do século XIX, marcado pela consolidação do capitalismo industrial, que transfigurou todo o formato de nossa vida social. Em seu início, esse modo de produção foi marcado por uma forma muito cruel da exploração do trabalho. De um lado estava a burguesia capitalista, que detinha os recursos materiais para a produção. De outro estava o proletariado, cujo único recurso era sua força de trabalho. Apesar de ser um crítico da tradição da filosofia ocidental, Marx encontra em Hegel um apoio fundamental ao desenvolvimento de sua obra. A partir de Hegel, já não é mais possível explicar nenhum fenômeno sem nos preocuparmos com seu processo de transformação. Essa redescoberta da historicidade, da temporalidade, passa a estar presente em outros pensadores dos séculos XVIII e XIX. Um exemplo é Charles Darwin. Sua teoria da evolução das espécies mostra que a vida é resultado de um processo de longa evolução, de uma transformação que vai de estágios mais simples a outros mais complexos. Então, ainda em uma perspectiva metafísica idealista, Hegel criou um sistema baseado na autotransformação da ideia de Deus. Para ele, o homem é uma figura do Espírito Divino que está se realizando. O movimento de vir a ser que Hegel coloca na realidade do divino, Marx coloca exclusivamente no tempo histórico do homem. Marx diz que a dimensão espiritual e toda a criação cultural são partes integrantes da humanidade. Não há nada fora da realidade concreta e material vivenciada pelo homem. A civilização constrói-se pela sucessão de diferentes modos de produção, mediante um processo dialético de transformação. Esse processo dialético de transformação realiza-se com um movimento que Marx retoma de Hegel. Da mesma forma, a história segue esse modelo dialético, passando por momentos de afirmação, negação e superação. Duas das mais importantes obras de Karl Marx foram O Capital e A Ideologia Alemã. Em O Capital, Marx faz um tratado de economia política em que mostra como se dão as relações entre capital e trabalho no modo de produção capitalista. Já em A Ideologia Alemã, faz uma crítica à tradição filosófica ocidental, mostrando como ela sempre esteve alienada das condições históricas reais da civilização. Dada a exploração de uma classe pela outra, um conflito será inevitável. A proposta de superação de Marx virá com uma revolução proletária, com a transformação de um modo de produção capitalista para um modo de produção comunista e a consequente eliminação das classes sociais. Em resumo, a filosofia marxista representa uma síntese da perspectiva dialética da filosofia de Hegel. Representa uma importante contribuição às ciências, econômica e histórica, mas sempre ligada a um movimento de transformação da vida prática das pessoas. A filosofia marxista é uma análise sobre a dimensão política da sociedade. Traz implícita uma proposta político-pedagógica que reconhece que o papel mais importante da educação não é o desenvolvimento individual, mas o de colaborar para a transformação da sociedade em suas dimensões política e econômica. Para a superestrutura ideológica, é preciso que haja um investimento político para melhorar as condições da infraestrutura econômica e da estrutura social. Assim como acontecia no projeto iluminista da modernidade, o marxismo privilegia a razão
como instrumento de esclarecimento da sociedade. Mas, enquanto no iluminismo há uma perspectiva de neutralidade, no marxismo busca-se a transformação da realidade social.